Então, bom dia, gente. Eu sou o Rafael Rocha. Aí, esse é o artigo que eu vou apresentar aqui no Reading Group. Esse artigo ele fala basicamente de uma implementação de Ensemble Learning e Feature Extraction para detecção de pneumonia com rede neural a partir de imagens de raio-x, né? Aí, aqui. Então, os tópicos que eu vou falar. Primeiro, eu vou falar a visão geral do artigo, o que ele fala, o que ele implementa e tal. Depois eu vou explicar mais ou menos como a CNN funciona só para contextualizar as features, para depois falar do feature extraction. Depois vou falar as técnicas importantes que foram aplicadas e tal, e que foram usadas na metodologia proposta. Aí os materiais de métodos, como é que eles fizeram, como é que eles implementaram cada coisa que eles proporam, e os experimentos e os resultados da pesquisa, e comparando com outros artigos e tal. Então, a visão geral do artigo, o objetivo dele era, como eu falei, né, detectar pneumonia com alta acurácia lá, usando CNN com fusão de características. E aí ele falou também dos desafios que tem no geral, né, resolvendo esse problema de detecção de pneumonia, que são dados limitados, então os datasets eles tendem a ter poucas amostras e também eles são... É difícil achar um dataset que tem bastante amostra suficiente para o treinamento e seja diverso e confiável também, tipo, que ele seja rotulado corretamente. Então, ruídos de imagens, que raio-x ele tende a ter anotações por cima das radiografias, então isso é considerado como uma coisa que não é desejável para a CNN tipo, receber como input. E ruído também se caracteriza como outras partes que não são qualquer coisa que não é a região do pulmão, né? Então, abdômen, os braços e tal, não são necessariamente necessários, né, para o treinamento. E aí também tem o estabelecimento de classes, que é muitas amostras de pessoas com pneumonia, muitas amostras de pessoas com pessoa sem pneumonia e poucas da outra classe, né? E aí isso também causa problemas no treinamento e overfitting, que também é causado um pouco por todo esse CGI, né? Principalmente por dados limitados, se a gente está treinando CNN do zero, né? E desbalanceamento de dados também, se tiver 90%, né? Por exemplo, de pessoas com pneumonia, a rede tende a só chutar a pneumonia, não aprende as características que correlacionam com a classe. E a solução proposta, eles fizeram basicamente um algoritmo de segmentação baseado em template matching para justamente extrair a região do pulmão da radiografia e tirar os ruídos de letra e tal, anotações em cima da imagem. Depois eles treinaram múltiplas CNN com Transfer Learning, que eu também vou explicar, mas basicamente elas já foram pré-treinadas num dataset maior e elas são boas em tarefas similares que a gente está querendo fazer, e a gente adapta elas, retreina elas para um dataset para pneumonia, para ela classificar a pneumonia. E aí eles fizeram um método também de seleção de características, usando o algoritmo de Chi-square e MRMR, que é máxima relevância, mínima redundância, que é para selecionar as melhores características que a rede aprende, para depois juntar várias redes, as melhores features de todas as melhores redes e classificar a partir dessas melhores features aprendidas. Mas aí também, né, um spoilerzinho aqui, o MRMR ele acaba performando pior do que o X-Square em todos os testes que eles fizeram, então os resultados no final vai ser principalmente só X, na verdade, completamente só o X-Square. Mas eles explicam mais ou menos a técnica só porque existe, né? E alguns artigos usam. E aí depois, no final, eles explicam a fusão de características das CNNs e
como é que eles usam essas features fundidas para classificar. Então, aí no funcionamento do CNN, eu queria explicar mais ou menos o que são as features, né? E como que elas são, como é que a rede aprende isso. Então, porque também foi importante para mim entender o artigo, né? E para entender o processo de feature extraction. Então, aí tem um exemplo de convolução, né? Que isso aí é uma imagem cinza, escala de tons de cinza, e, e isso aí é um convolution kernel que seria um filtro de uma CNN. E a CNN tem vários filtros. Então, cada elemento aí, cada número nesse kernel, ele é um peso, e esses pesos, eles são, esse kernel, ele é essencialmente, a gente pega uma região, como ele é 3x3, a gente pega uma região 3x3 da imagem, cada pixel desses 3x3 é multiplicado pelo respectivo peso do kernel, e depois esses pesos eles são somados, esses valores são somados, e o valor resultante é o valor do pixel do feature map, que é o resultado da convolução. Então, esse kernel específico, vocês podem ver aqui em áreas da imagem, como aqui nessa parte homogênea, se resulta em preto, porque esse filtro ele está basicamente extraindo, ele está basicamente ressaltando áreas em que os pixels em volta do pixel que está sendo realizada a convolução são diferentes desse pixel do meio. Então, vocês podem ver aqui que no final, as partes que ficam mais claras, né, são as partes que estão mais diferentes. Aqui, nessa parte homogênea, se fosse tudo branco, 255, aqui do meio seria 8 vezes 255, e aí ia ser somado por 8 menos 255, então ia resultar em zero, que é por isso que nessa parte aqui, os pixels que não são bem, não tem muita diferença uns dos outros, eles são pretos, resultam em partes mais homogêneas, tem umas coisinhas cinzas aqui, mas é o ruído da imagem. É. Aí essa convolução ele foi feita por um cara, né? Alguém fez isso aí, esses pesos, mas a CNN ela utiliza esse processo para criar seus próprios filtros para extrair características específicas, né, da imagem, que não necessariamente os filtros não vão ser interpretáveis tão bem quanto esse, né, por humanos, mas é importante que no fundo ali ela está extraindo essas coisas. E aí na camada, uma camada só tem vários filtros, né? Então aí tem aí um filtro, o exemplo é uma imagem 32 por 32 com 3 canais. Poderia ser vermelho, verde e azul, né, RGB. E aí esse outro volume menor aqui seria um filtro. Aí esse filtro ele está passando pela imagem toda e ele está aqui também está ilustrando que esse culmina em um resultado só. Mas essa imagem também mostra que o resultado ele tem um depth maior, quer dizer que ele tem tipo mais imagens no resultado, porque cada camada tem vários filtros, porque a CNN ela extrai várias características da imagem. Então cada camada tem vários filtros e os parâmetros desses filtros todos são otimizados no processo de treinamento. E é basicamente esse o objetivo do treinamento da rede, é ajustar otimizar esses parâmetros. E aí, é, aí eu também achei essa imagem legal para visualizar conforme a rede, conforme os dados vão progredindo na rede, né, vai correndo as convoluções, as features elas vão sendo cada vez mais, elas vão aumentando de nível, né? Então as primeiras convoluções normalmente elas extraem features mais simples assim, como arestas e pontos escuros aqui, né? Curvas pode ser também, ou pontos claros. Aí na segunda convolução já é tipo uma composição das features mais simples de camadas anteriores. Então, aqui na Convilea 2, ele está exemplificando que, como isso aqui é uma rede seria de reconhecimento facial, ele já está na primeira aresta, e aí na segunda já é tipo partes de um rosto, né? Olho, nariz e tal. E na terceira convolução já seria uma composição das features de médio nível, que seria variações de rostos possíveis, né? Que ele poderia estar extraindo. Aí basicamente é isso que eu queria exemplificar, né? Quanto mais profundo, mais nível, mais features de alto nível, né? Características mais abstratas assim, e complexas a gente pode detectar, né? E a pneumonia
detecção de pneumonia requer um nível maior por causa disso, porque a gente precisa de características mais complexas. E aí também tem o resultado, tipo, seria uma arquitetura de uma CNN, né? E aí ela corre várias convoluções e também queria mostrar também que tem o pooling, né? Que essencialmente o pooling ele diminui o tamanho da imagem, né? Aí você pode usar vários algoritmos, né? Você pode usar o max pooling, que pega de uma região, pega o maior valor, ou o mean pooling, que faz uma média de todos os valores, e aí isso resulta numa imagem menor para a próxima convolução. Mas vocês podem ver aqui que na primeira convolução o filtro ele tem uma proporção para a imagem original, né? Proporção X, com a imagem de um carro aqui, né, por exemplo. E aí, já nessa convolução, o filtro ele tem um tamanho similar, né, ao filtro inicial, mas aí, como a imagem é menor, isso é essencialmente aumentando o campo de visão da convolução. Então, ele está basicamente permitindo que as features elas sejam podem ser reconhecidas maiores, né, features que ocupam mais espaço na imagem. E aí também tem o Halo, né, que é essencial também para a complexidade da rede. Mas como eu estou falando das features, eu só queria falar mais tipo, da extração. E aí no final, quando são feitas várias convoluções desse volume aqui, né, como cada output ele aumenta quantas imagens tem, no final os filtros eles são aplicados em N vezes e vai sempre aumentando. Então aqui já é imagens bem pequenas, mas muitas imagens. E essas são basicamente todas as features que a rede aprendeu. E aqui acontece o flatten, a gente pode transformar tudo isso num vetor, porque todas as características espaciais do dado já foram aprendidas. Então não precisa dessa característica espacial, né, de volume, assim. E é esse vetor que são as features que a CNN retorna, né, a partir de um dado. E a partir disso, com um algoritmo de classificação, a gente pode classificar a imagem inicial, a partir do que a rede retornou. Tá. Aí, eles falam de técnicas importantes que eles usar, tipo, os três primeiros são coisas que eles viram outros artigos fazerem para criar modelos, né? Então, o primeiro seria fazer um modelo do zero, que eles são otimizados de hiperparâmetros, que seria quantas camadas tem, quantos filtros tem cada camada e tal, o tamanho de cada filtro. E é otimizado, assim, iterativamente essa rede, dependendo da performance que ela apresenta. E isso é bom, mas tipo, ele também argumenta o artigo que, pela limitação de dados, tem uma chance muito maior de ter overfitting, né, que seria ele aprender o dado individualmente, porque como a rede é profunda, ela tem uma capacidade muito grande de só aprender o ruído individual de cada imagem e caracterizar a partir disso, ao invés de ter uma feature que aprender features relevantes para o problema de detectar pneumonia. E aí o segundo seria Transfer Learning, que é uma rede pré-treinada, um dataset grande, que ela já tem algumas features relevantes assim, para caracterização de imagem no geral. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. Porra, sim. Mas aí o Transfer Learning seria isso, né? Aí a partir da rede pré-treinada ocorre um processo de retreinamento que são ajustados todos os filtros para adaptar a tarefa, né, que é realizada. E aí os modelos de Ensemble são o treinamento de vários modelos diferentes, múltiplos modelos, e aí tem várias técnicas que você pode juntar o resultado desses modelos, ou juntar, tipo, como que esses modelos, quem recebe o output de quem, você pode fazer, tipo, uma corrente de modelos, ou você pode só treinar vários individualmente e aí, tipo, juntar os resultados de uma forma que resulte num resultado melhor, que também foram feitas, né, vários artigos utilizam isso, que é também uma das soluções propostas, tipo, utilizar o Transfer Learning com o Gensembl.
E aí o Feature Selection, que é a partir do vetor final da rede, o Feature Selection seria um processo de pegar as features que mais correlacionam com com a classe, tipo, específica. Então, isso aí filtraria, tipo, features que ele aprende, mas tipo, não ajuda muito na classificação final. Então, eles utilizam isso aí também para juntar com o Gensemble, porque eles fazem uma técnica de feature fusion, que é pegar as melhores features e juntar elas num vetor só, de várias features de múltiplos modelos. Né? Aí os materiais, eles usaram esse dataset que para treinamento, né? Eles usaram esse dataset peitoral de crianças entre 1 a 5 anos, raio-x, né? E foram divididos entre pneumonia e pessoas sem pneumonia. De 5.800 a 56 amostras, eles separaram 5.262 para usar no treinamento de cada rede. Né? Aí 1.349 normais, 3.883 pneumonia. Então tem um desbalanceamento aí que eles também tentam atacar um pouco com algumas coisas que eles já aplicaram. Mas é bem desbalanceado esse subconjunto aí. E aí eles pegaram 1.045 dessas amostras para validação, né? Só uma pausa, eu fiquei surpreso que o desbalanceamento é para a classe de pneumonia, né? Eu também achei estranho isso. Mas eu acho que é tipo sei lá, esse dataset também viu. E como ficou a conta? Porque ele tinha 5.800, 5.2 foi para treino, e 1.045 foi para validação? Então, isso foi confuso também, mas eles não usaram 5.200 para treino. Eles, usaram 5.200 para treino e validação, só que, desses 5.200, eles usaram... E aí os outros 800, então, é teste. Os outros 600 é teste, para avaliar a performance aqui, né? Aí 200 de PN normal, 390 pneumonia. E aí eles falaram que eles usaram data augmentation, só que aí eu não entendi que eles falaram que, era para reduzir o overfitting, mas eu não sei por que não seria, também para causar o desbalanceamento de dados. Né? Isso também ajudaria no desbalanceamento de dados, na minha cabeça. Eles aumentaram ambas as classes ou eles aumentaram só uma delas? Então, não sei, né? Pode ser, eu não lembro do que eles falaram, mas essa foi o argumento deles de reduzir o overfit em cada época. Isso faz sentido? Bom, você aumenta a quantidade de dados com alguma variação, possibilita, sim, que isso ajude a diminuir o overfitting do dado. Né? Mas, na minha cabeça, pelo menos, você teria mais dificuldade em colocar num dataset diferente, por exemplo. Fazer um teste num dataset diferente. Talvez. Porque ainda são os mesmos cérebros. Nesse caso, pulmões. São os mesmos dados. São os mesmos dados. Você inclui alguma variação nesses dados. Tentando flip, né? Eu não sei o que esse Xi é. Xi é ele meio que... Não, eu acho que ele meio que faz assim com a imagem. Ele pega assim... Eu não faço ideia do que seja esse passo assim. Você vê o topo da imagem, a parte de baixo, ele meio que tá... Tá ligado? Uma distorcida. Tá ligado? Aí eles fazem essas 3 operações e aí para os balanceamentos de dados eles falam desse weighted cross entropy. Pelo que eu entendi, o loss ele tem meio que um viés para quando as coisas têm menos coisa, né? É menos... Então, o augmentation não foi para igualar as classes. Não foi. Então, por isso que eu pensei, não foi para igualar, né? Mas isso, ele fala se foi só no teste, porque do jeito que tá o slide... porque no teste geralmente não aumenta. Não foi, se foi feito no treino e no teste... eles estão falando que usa só no treinamento, o weighted cross. Aí... o data augmentation. No teste não tem como, né? Tá. Provavelmente o data augmentation é só no treino. Esperamos que sim. Tá, entendi. Eu acho que foi também. Eles falaram que foi só no treinamento, eu acho. Aí... Tá, disso aí eu acho que eu já falei tudo. Na segmentação, eles fizeram um algoritmo de segmentação para extrair a região do pulmão. Essa eu achei bem interessante, porque a gente viu vários jeitos, né, de fazer isso. Aí eu achei interessante o jeito que eles fizeram. Eles usaram basicamente fizeram 3 algoritmos que eles mostram lá em pseudocódigo também, que é a segmentação do corpo, que é basicamente pegar da imagem onde é que seria o corpo da pessoa, né? Tirar as bordas, assim, basicamente.
e template matching, que eu vou explicar ainda para que serve, assim, e a segmentação do pulmão no geral, né? O template matching ele vai resultar ele vai resultar em várias caixas e aí eles vão, dessas caixas, fazer a área do pulmão. Então, eu vou explicar ainda melhor. Mas, primeiro, a segmentação do corpo são vários processamentos que eles fazem na imagem. Então, primeiro eles fazem um threshold para extrair esses símbolos, né, basicamente, a maioria, né? Você pega um pouco da costela, mas não importa, porque eles não vão usar a imagem final disso. Mas, aqui, aí eles pegam esse threshold, 240, 255, todos os pixels estão entre esse valor de luminosidade aí, porque como é cinza, de branco, né? Ele fica branco no final. Então fica só essas partes mais claras. Assim, mas eu não entendi essa primeira imagem. Essa parte? Ele tá pegando só o que tá mais destacado? Não, ele tá pegando, cada pixel ele tá pegando o valor do pixel, finge que é só um valor só, né? Porque é cinza. Então, se o valor for 242, ele vai ficar 255. Mas se for 239 ou para baixo, vai ser Vai tudo manter preto. Então, mas aí então ele tá pegando como se fosse uma máscara de Essa. regiões mais claras. Sim, mas isso é para remover depois Aí depois aqui. remove. Aí depois ele faz a subtração. Ele remove aqui. Entendi. Eu não fiz o algoritmo para isso, eu fiz basicamente um programa aí. Né? Mas Isso é um exemplo. o objetivo disso deve ser para tentar tirar aquele Rzinho que tá ali do lado. Exato. Nesse caso é um R aí, mas pode ser tipo outras coisas, Poderia ser uma anotações. anotação por É. cima. Tem alguns que são tipo, tem o raio-x, aí tipo, tem uma área grandona assim, com várias anotações embaixo. Aí seria para tirar essas coisas. Aí eles fazem outro threshold. É o contrário. É o contrário. Ou E aí, parecido com o contrário. esse tem um range maior. Esse tem um range maior para, tipo, eu acho que para homogeneizar mesmo essa parte, porque no final eles vão pegar as partes brancas. Então, eles estão transformando o máximo de coisa no branco. Não é o contrário, então. Não, Não Eu é exatamente complementar. Não é o contrário, exatamente não. Mas... Agora ele está tentando pegar Porque uma tem região alguma coisa, né? acinzentada que não seja totalmente preta. Isso. Transformando tudo em branco. Porque aí eles fazem um blur depois. Aí esse blur. Esse blur. Porque eles vão fazer um threshold depois, mas eles fazem esse blur. Eles falam os parâmetros, mas tipo, como eu não sei o blur que eles usaram, eu fiz meio que assim. E aí depois eles fazem outro threshold, que aí fica meio que Pegar uma um máscara do pedaço. corpo. Meio que olha só. Aí esse threshold é de 100. Interessante, né? Curioso até. Eu também achei bem maneiro. Aí, a partir dessa imagem resultante, eles fazem a bounding box, né? Então eu fiz assim um exemplozinho. Nesse caso ficou bem parecido com o tamanho da imagem total, né? Mas dá pra ver que... Não, a gente conseguiu entender, por favor. Parece Tá. um pedaço de pão de forma. Mas já são esses pontos que eles usam depois pra... E aí eles passam isso em todos os pulmões para poder ir cortando Faz essa um área de pulo, fora. É Exato. interessante porque é um processamento bem específico para cada imagem, né? Diferente do que a gente faz no cérebro, que tem que enfiar todo mundo no mesmo. Sim. Aí eu achei isso bem interessante. Aí depois do segundo algoritmo é o template matching. Que aí, isso aí, essa fórmula, eu não vou conseguir poder explicar, mas eu vou explicar a ideia, né? Template matching é basicamente dado uma imagem e uma outra imagem, praticamente, né, que é um template. A gente tem várias fórmulas que te dão meio que uma ideia de quanto que esse template, dado uma posição em que você coloca esse template na imagem, o quanto que ele correlaciona com a área que ele está em cima, né? Então, esse exemplo da carta com o template do rosto do rei, né? Eles usam esse Normalized Cross Correlation, que é de 0 a 1. E 1 seria 100% de correlação, 0 seria não tem nada a ver. E aí, se você realizando isso aqui na imagem toda, né, nesse exemplo, dá para ver que fica um pontinho branco na parte que original que o rosto fica na imagem, né, na carta. Então, eles basicamente eles fazem esse algoritmo para ter os templates dos pulmões. Então, esses templates, eu não sei como é que eles conseguiram os templates, né? Eu imagino que tem algum tipo de dado que tem isso. Mas eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles usaram vários tipos, vários grupos, né? Que depois eu vou mostrar a hierarquia, porque eles fazem meio que em ordem quais templates que eles vão usar. Mas basicamente essa ideia. Aí a partir da área do pulmão, da área do corpo, eles usam um template para ver qual template deu a melhor correlação
E aí, a partir disso, pegar a localização que deu a melhor correlação e usar isso como uma base de onde é que está o pulmão na imagem. E aí, esse é o processo final. E essa imagem é a que está no artigo, mas também não representa o algoritmo, como é que ele funciona. Você consegue dar um zoom? Dá para fazer? Tá. Não está em ordem, mas vou explicar como é que funciona o algoritmo. Então, esse body image, esse basicamente está mostrando o que seria o resultado do primeiro algoritmo de segmentar o corpo. E esse full lang match, ele é a primeira coisa que ele tenta fazer no template matching, que é pegar, usar um template que tem tanto o pulmão esquerdo quanto o pulmão direito, e aí eles veem qual template que deu a melhor correlação. Se deu uma correlação maior de 95%, eles usam o tamanho desse template para extrapolar assim o tamanho da a região da bounding box. Então, se teve isso aqui foi um template que foi colocado aqui, que deu 95% mais de correlação. E aí eles usaram a dimensão dele aqui para definir tipo, a área da imagem. Deixa eu ver se eu entendi então. Então ele passa um algoritmo para ver se o template ele faz sentido com essa imagem e eles cortam. Aí tipo, eles pegam o tamanho do template, né? Porque ele foi colocado aqui. Sim. Aí eles pegam o tamanho dele para pegar quais pontos que... esses dois pontos... É basicamente o outro algoritmo, só que eles pegam basicamente a região aqui a partir da dimensão, ao invés de 2 pontos. Aí esse seria um template que tem pulmão esquerdo e pulmão direito. Uhum. Eles também fazem um processo que, dependendo da proporção desse resultado aqui, eles escalam o template para ele caber melhor na proporção, porque o template é feito por uma proporção específica. Aí, às vezes, eles diminuem ou aumentam para tipo, encaixar melhor. Mas, no final, eles pegam o melhor template que tem a correlação alta. E aí, se eles não conseguirem mais de 95% aqui, eles começam a procurar o esquerdo depois do direito. Então, eles têm um template para o pulmão esquerdo e um template para o pulmão direito. Aí, eles procuram aqui, se eles encontrarem o esquerdo, eles procuram o direito. E aí, se eles encontrarem os dois, eles pegam a bounding box toda. E aí, se eles não encontrarem esse também, eles tentam procurar o topo esquerdo, o topo do pulmão esquerdo, o topo do pulmão direito, a parte de baixo, a parte inferior do pulmão esquerdo, a parte inferior do pulmão direito. E aí, se eles encontrarem os 4, eles pegam a partir daí. Então, eles têm várias... Porque para mim, por exemplo, pegar os 4 pedaços é mais difícil do que... mas seria meio que o plano C, né? Tipo, é a última tentativa deles, né? Tipo, porque eles já tentam dos jeitos mais óbvios, né? Eles fazem isso em ordem. Então, primeiro eles tentam encontrar todos os pulmões. Porque tá, tipo... Ele mostra cada etapa para imagens diferentes, mas ele faz isso em ordem para todas as imagens. Eu entendi. É só que, tipo assim, na minha cabeça, se ele não conseguir encontrar o direito e o esquerdo, por exemplo, eu muito também difícil. Conseguiria encontrar o topo de cima e o topo de baixo. Não, entendeu? sim, eu também achei isso, mas, tipo, pelos resultados que eles mostram depois, tipo, funciona muito bem. Então, eles falam se eles conseguiram achar todos os pulmões assim? Então, depois eles mostram que, tipo, eles testaram em outro... A dataset deu, tipo, 100% de acurácia, tipo, encontrar a região do pulmão, tá ligado? Legal. Eles sabem de algo, então. Aí mostrei, tipo, o resultado, né, no final de todos. Então, beleza. Aí na Feature Selection, eles têm esses dois algoritmos, duas fórmulas, na verdade. E eu até botei a print da fórmula, mas meio que eu não entendi direito tipo, como é que é calculado, mas então eu tirei porque eu não vou conseguir explicar, mas basicamente o T-square, ele representa, dado uma feature e a label, quanto que essa feature é dependente da label. Então, tipo, se toda vez é meio que tipo a presença dessa feature, o quanto que ela correlaciona com a label de pneumonia ou normal. Aí isso aí dá um valor, basicamente. E a ideia da feature selection com isso é para todas as features calcular o T-square e pegar as features que tem o maior T-square. Né? Uhum. Aí o MRMR, ele tem uma diferença que ele recebe um conjunto de features e ele avalia se esse conjunto ele tem muitas features que são redundantes ou features que basicamente a presença de uma é igual a tipo, a outra, né? Tipo, se uma existe, a outra existe também, e as duas correlacionam com a mesma coisa, basicamente, do mesmo jeito.
e ele calcula o grau de redundância. Então, isso aqui é para minimizar a redundância, né? Já a relevância é similar ao T-square, que é tipo quanto que as features elas são relevantes para classificação, né? Para label. Eu só não entendi porque a feature não é imagem? Não, a feature é o que as features seriam o vetor que ele retorna aqui. Nossa, muita coisa. Mas, Não, Cada mapa, né? não, pera. É porque na tipo, CNN é esse vetor final Esse- aqui, né? Então essa CNN é só para extrair as features. Aí o Feature Selection, a ideia é que eles vão usar vários modelos, então eles pegam as melhores features de todos os modelos, de cada modelo, e eles usam todas elas juntas, entendeu? Então ele só usa as redes profundas para ser um seletor de características. Exato. E aí tem mais de uma rede possível. Tipo, na verdade, todos os modelos, se for usado as features deles, eles vão ser usados na classificação final, porque vai ter que passar por eles primeiro para ter as features, né? E aí, a partir disso, eles selecionam as melhores features que eles sabem que são mais relevantes, né? E aí eles juntam todas essas features que são mais importantes, certo? Uhum. E eles passam elas em algum lugar. Qual que eles... Aí eles Usa usam, machine learning, tá? eles usam uma ensemble, para classificação. Entendi. Aí eu vou... Mas mostra aqui depois. Aqui mostra como é que eles treinaram. Aham. Aí a maioria, foram 16 redes, eu acho. E aí eles treinaram com Transfer Learning. Todas elas foram pré-treinadas no ImageNet. Uhum. E o retreino, Eu acho. sei lá. Mas eles foram feitos tipo, da primeira rede até a última camada de convolução. Primeira camada até a última camada de convolução. Foram retreinadas e eles também adicionaram algumas... Isso naquele dataset, né, que eu mostrei de pneumonia. E eles adicionaram umas camadas no final também para fine tuning, assim, para pneumonia no geral, para a tarefa de pneumonia. E nessas últimas classes também eles adicionaram uma camada densa, aí depois uma dropout e uma de um neurônio só com sigmoide para classificação de Pneumonia ou não. pneumonia não. Aí Então, tá. essa acurácia que a gente está vendo já é uma acurácia da classificação da rede Né? pneumonia ou não pneumonia. Isso seria já eles treinados para detectar pneumonia. Aí eles pegaram essas três, eles falaram tipo, melhor performance, mas aqui eles destacaram a acurácia, né? Então, eu acho que eles usaram outros parâmetros também, não sei. Mas eles usaram essas três para o modelo ensemble. Deixa eu olhar de novo. Ok. Ah, tá. Eles usaram outro que foi a precisão, o recovery transport. Eles usaram RegNet, DenseNet e VGG. RegNet específico. Mas as outras não ficaram ruins também, né? Não. Não. Todo mundo ficou Acima de 90. 90. Eles falaram que eles também ajustaram eles fizeram algumas otimizações nos parâmetros, hiperparâmetros lá, né? Tá bom. Então, o modelo ensemble, que foi usado, né? Que, tipo, a partir da junção das features, eles classificam isso, o modelo de classificação foi um modelo ensemble de stacking, que é cinco algoritmos de classificação são treinados e aí eles dão resultado. E aí tem um outro algoritmo que ele é treinado para pegar essas 5 predições, né? Porque usaram 5, para tipo, inferir um resultado melhor, né? Tipo, mais preciso. Então, eles usaram esses algoritmos como os base learners, aí fizeram mais um modelo para juntar as predições desses 5. Aí essa metodologia tipo, final, né, que eles propuseram, que era fazer primeiro o algoritmo de segmentação, aí depois treinar os modelos a partir desses dados, e aí pegar os melhores modelos, fazer a feature extraction. Aí como é que eles extraíram, né? Eles extraíram de cada modelo grupos de tamanhos diferentes de features. Então, para cada modelo, eles pegaram de 100 em incrementos de 100. Então, de 100 até 500. Então, eles pegaram um grupo de 100, 200, 300, 400, 500. De cada grupo. E aí, na concatenação, quando eles juntam várias combinações diferentes desses grupos, né?
Então, às vezes, eles pegam 100, 200 desse, 300 desse. Aí vai mudando. Aí eles pegaram a melhor combinação que dá os melhores resultados. E aí, depois passa pelo modelo Ensemble e aí o resultado. Aí eles falam, aqui fala um pouco dos hiperparâmetros que eles otimizaram para cada CNN, né? Quais valores que eles têm, combinações, quais valores que eles usaram nas combinações. E daqui eu acho que vale só ressaltar que eles usaram Adam em todos, e o learning rate de 0,001 e batch size de 16. Aí a performance do algoritmo segmentation, eles usaram nesse outro dataset, que é a paciente principalmente acima de 15, abaixo de 15 anos, e ele apresentou uma acurácia de 100%. Né? Então eles botaram até num site que você pode botar uma imagem de raio-x e resulta assim qual que seria a região do pulmão que você pode testar. Esse é o seu notebook, não, né? Não, você está indo. Seria legal se tivesse uma imagem de pulmão de face a face. Pra ver, né? Pra ver. É, Tá tudo bem. Olha aí. Olha ela. mas aí essa aí foi a performance dos classificadores dependendo da quantidade de quais features, de quais grupos de features foram usadas. Então, cada gráfico, né, só para explicar, ele tem tem quais features, quais grupos de features foram usados, e aí cada barrinha aqui seria quantas quantidades de features foram pegadas, extraídas, e aí cada coluna maior aqui é qual algoritmo de classificador teve essa classificação, teve essa melhor performance. Então tem todos os 5 independentes e tem o modelo Ensemble Stacking. Aí eles ressaltam aqui que pegando as características do DenseNet, o stacking foi melhor, tipo, em todas, assim, tipo, juntou o RF. É. Mas, tipo assim, eu não achei que o Ensemble ele teve muita relevância, assim, né? Tipo, parece que os classificadores, no geral, parecem individualmente. Tinha algum classificador individual que funcionasse melhor, né? Funcionava melhor do que todos. É. Aí é isso que eu achei, né? Mas, tipo, dá pra ver pelo menos as features, né? Tipo, quais. Pegando as features individuais ou junção das melhores features. Tipo, todos têm feature extraction, né? Mas são combinações diferentes de features que são usadas em cada. Entendi. Eu acabei de reparar que os gráficos não estão em escala. Exato, Não, exato. O melhor é o DenseNet 12. Tipo, eu acho que eles não estão em escala entre si, Não, mas eles não têm é. as barrinhas, né? Não tem DenseNet 12, é 121. É 121, é. Mas ela é a melhor. É, Achei o meu também. Porque tá 99%. E 121 é o número do modelo, não é. Ele faz parte do nome do modelo, não é a quantidade de features pega. E a quantidade de features é aquele. essas É, barrinhas Os aqui. cores. Dá zoom nesse. Tipo, ele foi o melhor foi Features DenseNet, usando o classificador SVM com 800 features do DenseNet. Porque daí ele deu 99% com esse Uhum. Aí esse seria tipo o melhor resultado, mas também não estão tão ruins, é justamente uma questão de escala. É porque, por exemplo, parece que aquele mas eu percebi isso também depois. NP do RegNet tá uma bosta, mas não, aqui tá o melhor ali, que é o de 500, parece que tá 96%. Só que a escala tá zoada. Sim. Tem também aqui, eu acho que é só uma tipo, extração aqui dos melhores resultados usando o Feature Fusion. Então, aqui... não, isso aqui usa diferente ensembles, então diferentes combinações não, isso aqui é das features mesmo. Então, esse aqui é o grupo de features. Tabelado, né? Tá tabelado. Aí ele ressaltou, né, que tipo, o DenseNet com o RegNet teve os melhores resultados de acurácia. Acho que é isso, né, que aconteceu aqui. Não sei. Mas... eu tô confundindo exatamente com... Eu acho que isso aqui é literalmente extraído da outra, mas... ele falou que DenseNet mais VGG também foi o segundo melhor, com nenhum falso positivo, mas ele teve falso negativo também, que pode ser pior, né? Falso negativo, mas... Aí...
ele também, eu já falei, né, mas eles só usaram T-square como parâmetro para feature selection, né? E aí, esse seria comparado com outros artigos similares que eles testaram a performance entre o modelo proposto, né? E outros artigos similares que usaram o mesmo dataset de treinamento, né? Todos esses aí. E eles já argumentaram lá que acho que foi 3% melhor a partir de alguma. Eu não sei qual a comparação, mas talvez seja aqui da. Então, quando falo performance, eu fico confuso na métrica, como é que eles conseguiram calcular performance no geral, mas. Tem aí na Curaçe e Film Score, eles foram os melhores. O proposto foi o melhor, né? Mal sei, ele perdeu. É. E aí. Eu não lembro. Eu nunca sei. É, Ele era debaixo da curva, mas eu É. lembro o que define. Tem uma relação entre os verdadeiros positivos, os falsos positivos, como é que ele está fazendo em relação a esse balanceamento, né? Também poderia ser uma curva de precision recall, Entendi. porque em algum é que ali a gente só vê um que ele está perdendo no recall, né? Uhum. Na precisão ele ganhou. Então aí. Ele ganhou do Primano. Ele perde no AUC, ele perde para esse mesmo também. Provavelmente foi um foco do trabalho diminuir, aumentar o recall. Pode ser também. Porque tá bem conflitante com a precisão, né? Uhum. Por isso a acurácia não tá tão alta. Virou, achei que tá. É um ganho, assim, realmente o dele tá ganhando, mas a gente também vê que a literatura também já não estava muito ruim, né? Não. Já Pois desde 2000 os resultados estavam bem interessantes, 90%. Desculpa, desde 2020. Desde 2020 eles já vinham fazendo mais de 90%. Interessante isso, né? Pois é. Aí eu acho que acabou, né? No final. Tá legal. Achei ótimo. Show. O que você achou do artigo dele? Tô curioso pra saber o que tem. Eu achei interessante. Eu achei interessante principalmente as estratégias que eles fizeram para segmentação, né? Uhum. Que parece que é uma proposta deles mesmo. Foi o que faltou na semana passada, né? Como foi o pré-processamento dos dados. Eu acho que isso também foi muito bem. Só que eu achei que, tipo assim, é um trabalho que o Felipe faria, com todo respeito ao Felipe, que provavelmente vai ver isso quando ele tá, mas parece que ele chegou e falou: eu vou conseguir a maior acurácia possível, esse é o meu único objetivo. E aí, para fazer isso, eu vou testar todas as possibilidades que existem na face da Terra. Sim. Eu achei que não é muito inovador metodologicamente. O ensino até foi meio irrelevante, né? Porque o SVM foi melhor ainda. Então. Então, mas aí que tá. Eu acho que nem tem uma diferença de acurácia muito grande do próprio CNN sozinha. Você ganha 2% de acurácia, não é isso? Porque, volta lá na tabela da CNN. Não, pode voltar pra mais mais atrás. CNN do resultado de cada uma tá. individual. Isso aqui. A gente tem que a nossa melhor é 95. 95,3%, enquanto que a melhor lá é 99%. Então foram 4% de acurácia que a gente ganhou. Em troca de, ao invés de fazer ela como extração de feature, ao invés de fazer a CNN como tudo, fazer ela só como extração de features. Não sei se isso faz algum sentido. Nível 3. Eu fiquei um pouco preocupada porque quando a gente começa a ter múltiplos testes, né, a gente tem que se preocupar de não estar... Bom, se ele otimizou qualquer coisa, essa otimização ela tem que ser feita fora do conjunto teste. Isso não ficou muito claro para mim. Eu teria que pegar esse artigo para ver direitinho. Então, eu também... Eu queria, tipo, poder ter essas informações assim, mas eu também não sabia exatamente o que era relevante e quais perguntas poderiam ser causadas. Mostra pra gente, tem uma imagem que você falou sobre quando... Eu não sei se... Em alguma imagem a gente tem uma questão dele escolhendo quantas features que iam entrar? Tipo, eles mostram performance dependendo da quantidade de features, tipo, aqui. Aí também, mas não, tem uma imagem mais teórica antes, volta um pouquinho. Aqui tem number of features Volta também. de novo. Tipo, É isso, deixa eu aqui.
Esse é o pipeline que eles fazem nesse artigo, né? Uhum. Então, eles mostram ali que entra daquela forma a imagem, e eu entendi que quando eles coletam essa imagem de pulmão, não tem uma padronização muito clara, né? Porque deve ser uma coisa feita na clínica. É. Então, às vezes, a pessoa pode estar meio torta em relação à máquina, Uhum. e até por isso que eu entendi que no processo de segmentação deles, eles precisam tentar diversas alternativas, né? Sim. É. Porque pode ser que a pessoa esteja bem alinhada, mas pode ser que a pessoa esteja meio torta, e talvez por isso seja mais fácil encontrar as bordas em vez de encontrar Sim. o pulmão inteiro. Aí eles fizeram esse processo de segmentação, que foi bem interessante. Eles até devem ter algum outro artigo falando só disso, né? Porque chega a 100% em algum banco de dados, isso é bem interessante. Uhum. Aí eles fazem aquele treinamento do CNNs pré-treinados. Aquilo ali é bem padrão da área, né? Uhum. Você pegar um CNN já treinado no Imaginet e tentar adaptar ele para o teu modelo. Isso é bem padrão o pessoal fazer. Aí pegou os 3 modelos melhores e fez a feature extraction. Bom, já começa a minha questão com o problema de possível contaminação, que nesse primeiro treino já tem que ter deixado de fora o teste, né? Uhum. Quando ele está treinando ali os 16 modelos, o teste não pode ter entrado nisso. Vamos acreditar que não fez, né? Não usou o teste. Aí ele só pode ter usado o treino e validação, possivelmente. Aí ele pega os 3 melhores modelos com base no resultado da validação, teria que ser, né? E aí coloca ali os 3 modelos com base no resultado da validação. Aí ele pega um vetor de features de 1024, tamanho 1024, como saída de cada um desses 3 modelos. E aí o quadrado diminui de tamanho, né? Uhum. E o Rafael nos disse que eles extraem uma quantidade de amostras ali, Uhum. baseado em uma métrica que no seu caso você falou que é o Q quadrado que eles Era escolheram. T-square, Eles tentaram 2, né? O Q quadrado e o outro lá que eu não sei o nome. Uhum. RMR. MRMR. E aí, no fim das contas, eles usaram o Q quadrado. Então, nessa hora de ver quais são as características que melhor correlacionam, o teste também tem que ter ficado de fora. Eles não podem ter incluído o teste já nessa parte. Não sei se isso está escrito no artigo, porque eu não peguei para ler. Mas não pode, porque senão você contaminou. Você fez a seleção com base no resultado que você quer. Tá. Então, eles poderiam olhar isso usando o conjunto treino ou até o conjunto validação. Idealmente, poderia usar o treino, né? A gente poderia ter pegado um conjunto treino/validação e ficar ressorteando quem vai ser o treino e a validação a cada uma das etapas, por exemplo. Aí, vamos supor que eles pegaram essas características, concatenaram e aí fizeram um treinamento. Em todas essas etapas, o conjunto teste não pode ter entrado em nenhuma delas. Entendi. Tá? Mesmo quando a gente pega ali para fazer no machine learning, novamente a gente teria que aplicar só com treino e validação. Uhum. E escolher qual desses é o melhor na validação. E só depois que a gente tivesse feito todas essas etapas, a gente aplicaria no conjunto teste, que ficou de fora até agora, para daí a gente reportar os resultados só no conjunto teste. Então, assim, minha única barra maior crítica a esse artigo é eles terem reportado os resultados em todos, pelo menos na outra imagem, pode mudar para a gente. Nessa imagem das barrinhas, aqui a gente tem o resultado de tudo. Tudo está sendo mostrado. Uhum. Então, o que eu não faria é pegar o resultado que está nesse gráfico para, na hora da discussão, dizer que esse foi o resultado geral. Poderia apresentar esse gráfico, mas dizer, bom, dado os gráficos, a gente vê que o melhor foi... Qual foi a conclusão dele que foi o melhor? Densinet. Foram esses 3 aqui, eu acho. Então, ele selecionou ali, acho que 2 modelos que apresentaram os resultados melhores, segundo ele. Eu usaria o conjunto validação para ver quais foram esses modelos. E aí apresentaria o resultado final no conjunto teste que ficou separado até o momento. Eu não tenho certeza se ele fez isso. Entendi. Eu também não sei. Mas eu não lembro. Tipo, ele fala, tipo, o teste foi separado para avaliar a performance. Então, bota lá no final de novo, porque eu acho que... Não, volta mesmo. Na imagem, isso. Nessa imagem aqui, a gente tem a matriz de confusão, tá vendo? Eles não têm tantas amostras assim.
Exatamente. Isso aqui foi. Eu acho que eu omiti, né? Não, pode dar o zoom, pode deixar que a gente olha. Mas eu acho que eu omiti essa parte. Eu acho que eles usam outro conjunto de Eles usam amostras. de novo outro conjunto? Eu acho que é. Não, esse eu tô aqui é o de entendendo que esse é o 300. teste. Eu tô entendendo que eles botaram o teste aí. Não, mas o teste eles tinham separado tinha 600 amostras. Então, isso aí era um de 300. Eu não sei. Existia um outro conjunto ainda, separado. Mas eu acho que eu não lembro como é que eles pegaram. Entendi. Porque eu não sei. Eu não lembro deles falarem de 87. Então, eu não sei como é que eles pegaram 300 separado. Mas eu lembro deles falando de 300, que eles pegaram 300. Né? Tá escrito ali, total, 300, 100 mais 100 mais 100. Uhum. Ali no começo. Não, aqui é a quantidade de features. Aquelas são as features. Eles pegaram 300 features. Bom, eles aplicaram em algum conjunto que a gente acredita que seja um teste separado. Uhum. Mas a minha única crítica ainda seria que teria que ter ainda mais um conjunto, porque a partir do momento que você determina, por exemplo, que o melhor é o SVM, você está fazendo essa determinação, mas comparando com outros 5 ao mesmo tempo. Então, isso poderia ser uma variação ao acaso. É o problema de múltiplos testes que a estatística sempre discute. Você não pode ficar comparando, fazendo vários testes e reportar o seu melhor sem você fazer algum tipo de compensação pela quantidade de testes que você comparou. Então, o mais correto seria ele ter ainda um outro conjunto para ele confirmar ainda neste outro conjunto, totalmente independente de comparações, quanto que dá nesse outro conjunto isolado. E aí, se for mesmo, tipo, o mesmo modelo resulta como melhor, seria, tipo, mais... A gente só reportaria o resultado final. Então, testa de novo isso aqui num conjunto validação. O melhor eu acredito que seja o SVM. Só o SVM eu vou aplicar no conjunto teste. E aí eu reporto o resultado no conjunto teste. Entendi. Isso normalmente faz com que caia o desempenho da acurácia reportada no final. E talvez ele não ganhasse dos que ele comparou na literatura, se ele fizesse isso. Entendi. Mas não temos como afirmar, né? Porque a gente nem sabe se ele fez isso. Pode ser que até que ele falou e eu não pode ser que ele tenha feito alguma coisa assim e a gente não tá sabendo. Tá. Mas acho que é isso. Alguém tem algum comentário? Um desses? Show.